Olá, meu nome é Adriano. Estamos aqui para mais uma atividade da EAD 515, Prática de Ensino 2, Utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática. Disciplina da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Licenciatura de Matemática. Nessa atividade, estudaremos o livro Matemática Imenes e Leles, do 9º ano, segunda edição São Paulo, de Luiz Márcio Imenes e Marcelo Leles, da editora Moderna, de 2012. Escolhemos o capítulo 8, Matemática, Comércio e Indústria, páginas 161 a 177. Capítulo que aborda como tópico porcentagem, alguns cálculos com porcentagem. Vamos rever alguns cálculos com porcentagem. Para calcular 15% de uma quantia aqui, como fazemos? Do mesmo modo que lemos, escrevemos 15 por 100 e multiplicamos pela quantia. 15 por 100 é 15 centavos. Mesma coisa do que 15%. Lembrando que aqui é 15 centavos, né? É uma fração e quando tem uma fração devemos dividir, né? 15 dividido por 100. Se a gente dividir 15 por 100, a gente vai chegar no resultado 0,15, que é a forma decimal, que é a mesma coisa que 15%. E então é só fazer 15% vezes a quantia, que vai dar ou 0,15 vezes a quantia. Vamos para um outro exemplo. Como fazemos para aumentar uma quantia Q em 30%? Consideramos que o valor inicial é 100%, mais esse acréscimo de 30, teremos 130%. E seguindo o mesmo conceito do exemplo anterior, temos 130 por 100. 130 dividido por 100 vai dar 1,30. Portanto, é 1,30 vezes o valor. Então, para aumentar uma quantia Q em 30%, é só multiplicar por 1,30 essa quantia. Vamos para um outro exemplo. Foi dado um desconto de R$ 7,00 em uma compra de R$ 35,00. De quanto por cento do total foi o desconto? R$ 7,00 de 35. 7 de 35. 7 dividido por 35 vai dar 0,20 ou 20%. Então, de quanto por cento do total foi o desconto? O desconto foi 20% do total. Vamos lá. Vamos para problemas. Vamos por um exercício aqui. Produtos agrícolas sofrem grandes variações de preço, sobretudo por causa de problemas climáticos. Imagine que na primeira semana de certo mês, o preço do quilograma do tomate tenha aumentado 40%, em razão de fortes chuvas que estragaram as plantações. Com a continuidade da chuva, na segunda semana, esse preço aumentou mais 30%. De quanto foi o aumento percentual total nas 2 semanas? Vamos lá. A primeira semana, então, aumentou 40%. E na segunda, aumentou 30% por causa da chuva. Vamos lá. Muito cuidado. Cuidado. O aumento não foi de 70% do valor inicial. Não, a gente não pode somar as duas. A gente não pode somar as duas porcentagens. Vamos supor que o quilograma do tomate valesse R$10. Vale R$10. Na primeira semana, quanto teríamos? Após o primeiro aumento, o
quilograma do tomate valeria R$14. E após a segunda semana ele vai aumentar 30%, né? Aqui, ó. Após o segundo aumento, 1,30 vezes 14 seria R$18,20. O outro tópico abordado é a proporcionalidade. Temos dois tipos de proporcionalidade: as diretas e as inversas. Você já deve ter ouvido falar que algum produto, alguma coisa é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Começaremos estudando as diretamente proporcional. Vamos para um exemplo. Um determinado automóvel consegue fazer 27 km com 3 litros de gasolina. Quantos quilômetros esse automóvel consegue fazer com seu tanque cheio ou 45 litros de gasolina? Vamos lá. Vamos colocar isso daqui numa tabela. Então, o automóvel, né, ele faz 27 quilômetros. Tá aqui, ó, 27. Vamos montar uma tabelinha aqui, de um lado as distâncias em quilômetro, do outro a gasolina, que é dada em litros. Então a gente tem como dado 27 quilômetros, ele faz com 3 litros. E ele quer saber com 45 litros ele vai conseguir fazer quantos quilômetros. Então a gente coloca X aqui, que a gente não sabe. Vamos lá. Aqui a gente tem que ver se ele é diretamente ou indiretamente proporcional. Então, como que a gente faz isso? A gente vai ver aqui, ó. Qual que é o número maior aqui, ó? 45, né? Então a gente coloca uma setinha aqui, ó, indicando para o maior. Aqui, ó, esse valor que a gente está procurando, ele vai ser maior ou menor que 27? Imagine, com 3 litros ele faz 27 km, com 45 litros ele vai fazer menos ou mais? Vai fazer mais, né? Muito mais que 27. Então esse X aqui vai ser muito maior do que o 27, certo? Então veja que eles são diretamente proporcional. As duas setinhas estão apontando para o mesmo lado, eles são diretamente proporcional. Então é só pegar esses valores e colocá-lo da seguinte forma: na mesma posição, 27 sobre x igual a 3 sobre 45. Como é que a gente faz essa equação? O x, a gente precisa isolar o x. Eu posso isolar o x antes do sinal de igual ou depois do sinal de igual. Então eu vou jogar o x lá para cima, o 3 eu jogo aqui para baixo, o 45 eu jogo lá para cima. Lembrando que ele está dividindo. O x aqui está dividindo, né? Então ele passa multiplicando, ele vai multiplicando lá para cima. O 3 está multiplicando aqui, passa lá para baixo. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Olha como é que ficou. O x passou para cá, para depois do sinal de igual. O 45 passou para antes do sinal de igual e o 3 veio aqui para baixo. X trocou com 3 e 45 subiu lá, ó. Então a gente isolou o x. Então agora é só fazer aqui, ó, 27 vezes 45 dividido por 3. Isso vai dar 405. 405 igual a x. X igual a 405. O que é o 405? Vamos ver aqui, o x é dado em quilômetros. Então com 45 litros, esse carro vai andar 405 quilômetros. Certo? Vamos revisar como que a gente fez. Então a gente montou uma tabelinha, tendo de um lado a distância, do outro lado a gasolina. Distância em quilômetros, gasolina em litros. A gente tem como dado aqui no problema que é 27 quilômetros, ele faz com 3 litros, ele quer saber 45 litros vai fazer quantos quilômetros. A gente viu que aqui, ó, o maior é 45, aumentando a quantidade de gasolina vai
o carro vai percorrer uma distância maior, então vai ser mais que 27. Então, diretamente proporcional, fazemos aqui, ó, 27 dividido por x, 3 por 45. Agora vamos para um outro exemplo, agora voltando inversamente proporcional. Ali foi diretamente proporcional, veja que a setinha está para o mesmo lado. Agora inversamente proporcional, vamos lá. Se uma viagem demora 4 horas a 75 km por hora, quanto demoraria a 100 km por hora? Vamos montar novamente a tabelinha. De um lado o tempo em horas e do outro lado a velocidade em km por hora. A viagem, né? Demora em 4 horas andando a 75 km por hora, a viagem vai demorar 4 horas. Se você aumenta a velocidade para 100 km por hora, quanto que vai demorar? Quanto tempo? Essa é a pergunta. Vamos lá, seguindo o mesmo conceito do exercício anterior. Sinalzinho vai na direção do maior. 100 é maior que 75. E agora aqui, o x vai ser maior ou menor que 4? Vamos pensar um pouco. É a velocidade. Se o carro andar na média 75 km por hora, vai ser 4 horas. Se ele andar mais rápido, 100 km por hora, vai demorar menos para chegar. Então, esse valor x ele vai ser menor do que as 4 horas. Então, aponta sempre para o maior. Então, vamos a setinha aqui apontando para cima, quarto. Veja que as setinhas ficaram invertidas. Então, aqui é inversamente proporcional. Essas grandezas, velocidade e tempo, nesse exemplo, são inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Quando é inversamente proporcional, a gente tem que inverter também. Então, vamos inverter aqui. Aqui, em vez de ser 4 sobre x, vai ser x sobre 4. Invertemos aqui e aqui a gente copia 75 sobre 100. Mesmo esquema. Temos que isolar o x. Como é que a gente isola o x? O 4 aqui está dividindo, passa para cá multiplicando. Ó, x é igual a 4 vezes 75 sobre 100. Essa conta vai dar 3. X igual a 3. 3 o quê? 3 horas. Então, se o carro andar numa velocidade média de 100 km por hora, ele vai chegar no destino depois de 3 horas. Veja que ele chegou mais rápido, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau.